Meta Ads ou Google Ads? O meu nome é Gustavo Missura e este é Novamente, o podcast da Nova Americana Business School, para quem não quer ficar obsoleto sobre o impacto da inteligência artificial, tecnologia e comportamento no futuro dos negócios. Você pode assistir ou ouvir o nosso podcast pelo YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e em outros populares agregadores de conteúdo em áudio na internet. Agradecemos desde já a todos que puderem fazer avaliações sobre o podcast na plataforma onde você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio. A tua opinião é muito importante para nós. Você também pode participar dos episódios do nosso podcast, fazendo comentários também nas plataformas onde você estiver assistindo ou ouvindo, e enviando mensagens e feedbacks por e-mail para contato@novamericana.com.br. Eu estou com Anderson, Isabela e Murilo Missura uma vez mais por aqui para conversar sobre o tema desse episódio. Tudo certo com vocês, meus caros? Fala, pessoal. Tudo certo por aí? Mais um episódio aí do nosso podcast, Novamente, da nossa Nova Americana. Um assunto bem legal aí nesse podcast aí, eu acho que vai repercutir legal aí com a nossa audiência. E aí, Anderson, tudo certo? Meu abraço a todos, com muito carinho. Enfim, vamos em frente. Adelante toda a via. E o assunto hoje é extremamente popular, não é verdade? As pessoas perguntam muito para a gente sobre isso, Meta Ads ou Google Ads. E aí fica no ar, né? Como escolher a plataforma certa aí para o objetivo de cada negócio. E a ideia de hoje, né, Murilo e Gustavo, vai ser mostrar que tanto o Google quanto o Ads, né, quanto o Meta Ads, na verdade, eles não competem necessariamente. Né? A ideia é entender, né, o quanto cada um resolve o problema do negócio. Eles resolvem, na verdade, problemas diferentes. Não é verdade? Escolher certo, na verdade, significa aí fazer com que as pessoas, com que as empresas economizem dinheiro. E elas precisam, sim, escolher certo por estratégia, tá? Por uma questão estratégica, para que elas não saiam aí jogando dinheiro ao vento. E aí fica a minha primeira pergunta para vocês, né? A gente pode afirmar aí qual é a melhor plataforma, né? Ou seja, qual delas resolve exatamente o problema que a empresa tem hoje? E eu queria fazer um complemento, se vocês me permitem, já aproveitando aqui. Acho que fazer uma simulação seria bem legal, né? Se a empresa tivesse aí mais ou menos uma quantia de apenas ali uns 5 mil reais para investir em marketing. Na opinião de vocês, será que essa empresa deveria colocar no Google Ads, né? Ou tudo no Meta Ads? E aí? Ô Anderson, a pergunta que você fez agora, né? Assim como outras observações que você também fez já anteriormente, as respostas dessas perguntas e observações nem sempre vão ser muito diretas, né? Vão ser mais para o campo do depende. Você colocou bem no início da tua primeira fala aqui nesse episódio de hoje, né? Como escolher a plataforma certa de acordo com cada objetivo. Esse é o grande X da questão. Se você não estabelecer um objetivo inicialmente, com certeza a chance de dar errado é grande, independente do que você escolher, né? Já começa por aqui. Você colocou também, né, que as plataformas, tanto o Meta Ads quanto o Google Ads, elas são complementares, e realmente são. Nós mesmos, né, na nossa escola, a gente anuncia nos dois, porque faz sentido para a gente, né, de acordo com o objetivo de cada campanha que a gente cria, escolher as duas plataformas. Tem também um caso que é o seguinte, minha gente. Tem muita empresa que muitas vezes nem precisa anunciar por uma razão ou outra. De repente o cara está num ponto ali, num momento, né, em que ele tem tanta demanda pelo serviço ou pelo produto que ele já oferece, do jeito que ele já está fazendo as coisas, que ele não vai nem esquentar a cabeça em anunciar em um ou outro, tá? Então é um ponto também. Existem negócios que vão ter, de repente, uma inclinação maior
para um lado ou para outro. A gente, inclusive, vai falar disso aqui nesse episódio, com toda certeza, com alguns exemplos. Mas essa guerra que muitas vezes algumas pessoas colocam dessa maneira até, né? Ah, porque o Meta é melhor que o Google ou o Google é melhor que a Meta. Cara, isso é besteira. Não fica pensando desse jeito, porque pode sim que você necessite usar as duas ferramentas ao mesmo tempo, ou então que você apenas use uma delas durante um tempo e depois use outra quando fizer mais sentido, e assim vai indo, tá? Não fica nessa guerrinha boba que existe muitas vezes com algumas pessoas colocando, né, dessa maneira no mercado, porque é bobagem. Tudo está com relação, no meu ponto de vista, diretamente ligado com o objetivo que a gente tem que definir com cada campanha que a gente vai criar. Se você tiver clareza nesse sentido, você vai começar a aproveitar melhor o potencial dessas duas ferramentas, né? E respondendo aí, no meu ponto de vista, essa última questão que você colocou nesse momento inicial, se eu tivesse lá X mil reais para investir, né? Eu colocaria no Google ou na Meta. Outro depende. Se eu tenho, por exemplo, como objetivo vender rápido, né, e eu preciso que isso aconteça muito rápido, é muito provável que o Google vai fazer mais sentido na rede de pesquisa especificamente, primeiro. Porque lá estão as pessoas que eu posso encontrar realmente já intencionadas e inclinadas a comprar, tá? Lá na Meta, estão pessoas que eu vou ter que primeiro despertar interesse, né, por parte delas, daquilo que eu estou anunciando. E aí a jornada costuma ser um pouquinho mais prolongada, tá? Então, para te responder de maneira mais direta e objetiva, o quanto eu colocaria de dinheiro, não importa, né, a quantidade, na verdade, aqui muitas vezes, mas depende muito desse objetivo. Se eu tenho como objetivo, então, vender rápido, rede de pesquisa do Google talvez seja o remédio mais indicado para uma situação como essa. Agora, Gustavo, eu estou iniciando um trabalho numa região onde as pessoas não me conhecem ainda, né? E eu preciso que a minha marca se torne conhecida. De repente, Meta Ads ali para Instagram e Facebook vai ser mais indicado num primeiro momento. Mas eles se complementam. Por que a gente fala muito isso, inclusive, né? Muitas vezes acontece o seguinte: um anúncio teu aparece para uma pessoa lá no Instagram, de repente. Aí o cara vê aquilo lá, né, chama a atenção dele. Aí ele, imediatamente, no celular dele ali, em um toque, ele abre o navegador e procura pelaquela empresa que apareceu para ele no Instagram, no Google. Ele vai validar aquela empresa no Google. E o contrário também pode acontecer. De repente ele encontra no Google num primeiro momento, e aí depois ele vai lá no Instagram ver o conteúdo que aquela empresa publica no Instagram. Então uma coisa realmente vai complementando a outra, e não só na parte paga, né? É interessante que tem muito caso, inclusive, que a gente já vivenciou em diversos cursos nossos, Brasil afora, de pessoas que inclinam demais para anunciar, patrocinando mesmo anúncios no Google, especificamente na pesquisa, mas não deixam de produzir conteúdo para o Instagram, porque muita gente encontra no Google e vai no Instagram validar a qualidade daquele serviço ou daquele produto que está sendo oferecido. Então, mesmo não anunciando com o Meta Ads, o cara não para de fazer as coisas lá, porque ele já entendeu que o cliente dele vai lá validar. Tá? Isso é mega importante. Então, eu vejo muito por esse lado. A gente tem que definir cada objetivo de cada campanha que a gente vai criar, né, resumidamente falando, para escolher qual a plataforma mais adequada num primeiro momento. E, muitas vezes, a gente, em vez de pegar todo o dinheiro e colocar num lugar só, a gente acaba dividindo o esforço entre as duas plataformas. É interessante que você colocou que a sensação que as pessoas têm, né? Acho que o próprio mercado instituiu isso, é que sempre teve uma disputa. E, na verdade, essa disputa foi supostamente talvez uma invenção do mercado ali, e não sabemos o porquê, naturalmente, né? Aquela disputa entre o Google e o Facebook, o Google e o Instagram, e assim vai. É como comparar um martelo com uma chave de fenda, né? Os dois funcionam, né? Os dois funcionam. E assim, essa disputa muitas vezes acontece. Vou até te contar algumas coisas que vão justificar isso e responder. Por exemplo, se você perguntar para as pessoas ligadas à Meta se é melhor anunciar com eles ou com o Google, o que eles vão responder? Óbvio que é Meta. E com o Google, óbvio que é Google. Eles estão defendendo os interesses das empresas deles, né? Se você perguntar, por exemplo,
para uma pessoa que trabalha fazendo tráfego pago, só com Meta Ads. O cara, de repente, nem sabe mexer no Google. Ele vai falar, não, Meta é melhor. E vice-versa. Se o cara que, de repente, trabalha só com o Google, pode ser que ele te fale, oh, só o Google é melhor. Mas não é assim, né? A gente tem que entender as plataformas, entender de marketing, de negócio, de comunicação, de vendas, de comportamento do consumidor. Tudo que está atrelado a esse nosso ambiente que nós vivemos, é importante que a gente venha a entender para tomar melhores decisões estratégicas de uso das plataformas, né? Murilo tem, inclusive, atuado criando campanhas para algumas pessoas, né? Acredito que ele pode contribuir também um pouco nesse sentido de estratégias que eles têm adotado ao longo do tempo com relação aos anúncios e dar algum exemplo. O que você pode falar, Murilo, sobre essa parte mais introdutória aqui desse nosso papo de hoje? Cara, o que você disse ali nas primeiras perguntas do Anderson foi exatamente da mesma forma que eu penso, sabe? Muitas empresas ali anunciam no Google e não anunciam no Instagram, por exemplo, mas vai validar. Mesma coisa, ao contrário, e também há pessoas que anunciam nas duas plataformas. Tem uns casos muito, muito práticos que já aconteceu comigo, por exemplo. Eu fui viajar para uma cidade, falei, bom, gosto muito de pizza, vou procurar no Google, pizzarias na cidade X. Encontrei lá várias pizzarias com avaliações, a gente vai muito pelas avaliações também, né? E fui validar a empresa no Instagram. Tinha empresa lá, pizzaria, que não postava fazia meses. Cara, peraí, tem uma avaliação legal no Google e você não posta regularmente no Instagram, cara, olha só, eu fui validar ela lá e não comprei nela, porque fazia muito tempo que não postava. Então, assim, uma coisa vai ligar a outra. Isso é natural às plataformas. No caso de anunciar, eu tenho alguns parceiros, alguns clientes que eu anuncio para eles. Tem um que tem um puta de um resultado legal na Meta. Só que ele não deixa de anunciar no Google. O resultado dele no Google é pequeno. Só que ele não deixa de anunciar. Ele fala, cara, eu preciso aparecer em todos os lugares. Eu quero que todo mundo me encontre em qualquer lugar. Isso é excelente para quem está anunciando. Mesmo se você não tem um resultado tão satisfatório, você tem que aparecer. Se a pessoa pesquisar por você, você tem que aparecer. Se você tem um resultado melhor no Google, não tão bom na Meta, mas, cara, você tem que mostrar o teu produto. Sabe? Eu acredito muito nisso. Porque, como diz o velho ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, cara... Vocês sabem que... Pode falar, amor, desculpa. Então, como também disse na parte do investimento, cara, se você tem R$1.000, R$5.000, se você tem mais resultado na Meta, investe um pouquinho mais na Meta. Mas se você tem um resultado legal nos dois, divide o orçamento. Eu acho que dessa forma é a melhor forma possível para você anunciar em ambas plataformas. Não só como o Google e a Meta, como existem várias outras. É que as duas são as maiores do mercado hoje, né? Eu ia fazer um comentário há pouco, né, que eu vou fazer agora, que é o seguinte. O Murilo comentou de que o cliente que ele deu de exemplo, né, tem mais resultado com o Meta Ads do que com o Google Ads, apesar de ter resultados nos dois lugares. E às vezes você olha para um resultado e julga, né, como bom ou ruim, só fazendo uma comparação simples, né? Números torturados podem mostrar qualquer coisa para você, tá? Dias atrás, teve ali o Jogo do Brasil, né, dias atrás da gravação aqui desse episódio, o Jogo do Brasil com a Noruega na Copa do Mundo de 2026. Aí o Brasil acabou derrotado no jogo, né, e teve uma posse de bola bem menor do que a da Noruega. E aí eu vi muitos comentaristas dizendo que a posse de bola do Brasil tinha sido muito pequena e por isso que o Brasil perdeu o jogo. Aí, também dias atrás, houve um outro jogo na Copa do Mundo de 2026, França e Marrocos, né? A França teve uma posse de bola menor que o Marrocos. E a França ganhou o jogo. Tá? Então, assim, peraí. Num primeiro momento, eu estou vendo aqui. Né? Houve a posse de bola menor de um time num jogo e ele perdeu. No outro foi menor e esse outro ganhou. Tá? Aqui já tem uma pequena contradição, digamos assim. Só que tem um porém. Né? O time que teve a maior posse de bola, o período que ele teve a bola no pé, ele estava atacando para buscar gol, por exemplo, que é o objetivo do jogo de futebol? Ou será que ele estava tocando a bola no campo de defesa, dando passe para trás? Tá? E o time que teve a menor posse de bola, será que apesar da menor posse de bola, ele não teve mais objetividade? Tá? Então você tem que começar a analisar outras coisas
além do primeiro dado que aparece na tua frente, porque pode ser que você muitas vezes tome decisões erradas por conta disso, né? Quer ver um outro exemplo bom que ilustra bem isso? Existe um videogame da Nintendo, chamado Nintendo Switch. Esse videogame ele vendeu aproximadamente 160 milhões de unidades desde que ele foi lançado até o momento da gravação desse podcast, tá? E ele tem lá inúmeros jogos, né, que eles foram lançando também ao longo do tempo em que videogame existe aí. E aí você, se pegar, por exemplo, o ranking dos 10 jogos mais vendidos na história desse videogame, você vai ter 10 posições, né? Sendo que o primeiro é o Mario Kart 8. Ele vendeu ali aproximadamente uns 80 milhões de unidades, se eu não estiver enganado, perto disso, tá? 80 milhões de unidades, é praticamente metade da base instalada de consoles desse videogame. É um resultado extraordinário. Dificilmente você tem um cenário como esse numa indústria de games assim. Aí vamos supor que o oitavo colocado, eu não sei agora de cabeça qual é, e não sei o número também exato, né? Mas vamos supor que o oitavo colocado tenha vendido, sei lá, 20 milhões, 15 milhões de unidades de games. Cara, é um outro resultado extraordinário, tá? Não é porque ele vendeu menos do que o primeiro que o resultado é ruim. Não, é excelente. E acima de tudo, para a gente conseguir chegar numa decisão como essa e julgar, né, se foi bom ou se foi ruim, no meu ponto de vista, você tem que analisar o retorno sobre o investimento que foi feito. Né? O Mario Kart, o retorno dele foi de 1 para 100, por exemplo. Excelente. O outro foi de 1 para 80. Excelente. O outro foi de 1 para 60. Excelente também. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar, às vezes, numa pluralidade que nos leva a uma interpretação equivocada de um resultado. Inclusive, né, Anderson, a gente tem um programa de mentoria na nossa escola em que a gente ajuda empresários a entenderem um pouco mais sobre essas análises que têm que ser feitas. Porque muita gente fica presa só no superficial. E você não pode ficar preso no superficial. Você tem que ir mais profundo para entender o que um dado quer dizer para você. Tá? Fiz aqui um parêntese, Anderson, me perdoa por ter saído um pouco, talvez, do nosso roteiro aqui, mas eu acredito que é importante a gente citar esse tipo de coisa numa conversa como a gente está tendo agora, né? Para evitar que aconteça realmente essas comparações de esse aqui é melhor e esse outro não presta, porque muita gente acaba indo para esse lado, né? Só um é bom e o outro não. Não, e na verdade você não fugiu, até porque você deu um gancho aqui de umas anotações que eu acabei fazendo, que a grande diferença que as pessoas não comentam, né, na verdade, que é a razão de existir, a funcionalidade e o próprio objetivo da ferramenta, né, o próprio objetivo da plataforma, né, do Google ou do Meta, que tem que estar de acordo ali, em sintonia com o que você falou, com o objetivo da empresa, com o objetivo do portfólio de produtos, com o objetivo de cada produto. É mais ou menos assim, né? A gente tem que deixar claro, não sou eu, na verdade, a plataforma faz isso, né? As plataformas fazem isso, melhor dizendo. Uhum. No Google, especificamente, as pessoas elas acessam ali para procurar alguma coisa, né? Existe a chamada intenção. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Ou seja, o cliente ele já sabe que precisa de alguma coisa, então ele está intencionado e ele vai procurar por alguma coisa. E esse é o objetivo, esse é o foco da plataforma, entregar aquilo que o cliente procura, ou seja, de acordo com a intenção dele. Já no Insta e no Face, o que as pessoas estão fazendo ali? Elas não estão procurando, elas estão navegando. O que o anúncio faz? O anúncio, ele interrompe um determinado comportamento. E aí vem ao encontro do que você falou. Existe do que o Murilo falou muito bem, que é assim, o que é certo e o que é errado? Não, eu preciso me fazer presente em ambas as plataformas, não é verdade? Sim, concordo plenamente com isso, por conta justamente do comportamento de consumo. Você falou, muitas vezes o cara tá lá no Instagram e aí aparece um anúncio para ele que chama a atenção, tá? Ele interrompeu mesmo o que estava acontecendo ali antes. Só que esse anúncio, a função dele é gerar demanda, né? Despertar esse interesse. E aí, de repente, esse interesse vira um desejo, uma necessidade. E ele vai lá no Google procurar para encontrar essa empresa antes de comprar dela e verificar, por exemplo, as avaliações, como o Murilo até falou, né, que é um comportamento muito comum de todos nós como usuários aí, consumidores, nos dias de hoje. E isso vai se entrelaçando, tá? Eu vejo bastante por esse lado.
Aí tem uma outra. Cara, Oi, Murilo, eu acho que eu desculpa, tenho só uma para complemento, fazer por um favor. complemento ali do que estava falando ali da meta, de gerar curiosidade e tudo mais, né, cara? Aconteceu comigo esse fim de semana. Cara, abri uma lanchonete nova aqui na minha cidade. Eu não sabia que tinha aberto, né? Não conhecia ela. Aí eu ali navegando ali pelo Instagram da vida ali, olhando os rios ali e tal, não sei o quê. Pum, apareceu para mim uma propaganda da lanchonete. Falei, poxa, uma lanchonete nova, deixa eu ver, né? Entrei lá, tinha inaugurado, faziam 2 dias mais ou menos. Aí eu olhei lá as fotos legais, não sei o quê. Cara, eu adoro lanche. Primeira coisa que eu fiz, cliquei para comprar. Entrei em contato com a lanchonete e pedi um lanche. Hum. Então, assim, gerou uma curiosidade, gerou a demanda. Eu olhei, vi, gostei, comprei. Só que eu não precisei a validar no Google, porque eu vi que era uma lanchonete nova, então não teria tanta informação de avaliações e tudo mais no Google, né? Até eu olhei no Google, eles têm um sitezinho deles lá legal, tudo mais tal. Só que o forte deles ali foi o quê? Foi o Meta mostrando para o público ali da cidade que, ó, cheguei na cidade. Pede para mim aqui que eu entrego para você. Entendeu? Então, um exemplo que aconteceu comigo nesse fim de semana, entendeu? É E tem perfeito. uma coisa interessante, Anderson, só antes de você complementar, com base nisso que o Murilo falou mesmo, né? Cara, um alimento é um negócio que você vai comprar querendo ou não. Você vai acabar comprando na tua vida, você vai ter que comer, né? Tomara a Deus que todo mundo tenha sempre condição de fazer isso. E mesmo que você às vezes não goste, não aprove aquilo, que você nunca mais compre, tá? Mas num primeiro momento, você vai fazer uma compra como o Murilo fez, que ele falou, e se você não tiver gostado, não é um prejuízo gigantesco que você vai ter sofrido, tá? No mínimo, a fome matou ali, mesmo que você não tenha achado que foi a melhor refeição do mundo, tá? Então, anúncios que a gente coloca em plataformas como o Meta Ads, onde a gente vai atrás das pessoas, e não que o Google não tenha isso também, porque tem, né? A gente tem, além da pesquisa no Google, tem display, tem vídeo, tem uma pancada de lugares diferentes que são muito semelhantes à Meta, né? E quando a gente fala de Google, é muito comum você focar a atenção na pesquisa. Mas isso acontece e influencia o nosso comportamento de consumo, né, Anderson? Exatamente. E o que vocês comentaram agora, né? O resuminho é mais ou menos assim. Na Meta, você desperta a necessidade, enquanto que no Google você vai responder a uma necessidade já pré-estabelecida. Aí tem uma colocação, eu queria que vocês, se possível, né, se vocês queria que vocês trouxessem alguns exemplos de casos reais. Quando que exatamente ali a gente pode considerar, por exemplo, o Google melhor, né? Existe ali uma disputa, ou seja, no Google tem uma disputa pela atenção ou pela intenção? Ô Anderson, eu vejo que principalmente serviços de emergência, o Google vai ter uma vantagem, digamos, né, muito considerável. Imagina que você está precisando, sei lá, de um guincho, né, ou reboque. Em alguns lugares do Brasil as pessoas conhecem como guincho, em outros como reboque, né? Cara, teu carro quebrou no meio da BR-162, sei lá, e você não tem o seguro para acionar, você está lá com uma situação complicada, né? E tem que fazer o reboque do carro. Você vai ligar para o cara que aparecer primeiro pela tua frente ali e vai pedir para ele, pelo amor de Deus, para ele ir o mais rápido possível te socorrer. Não é uma coisa como essa não acontece assim? Eu acredito que vocês devem concordar comigo, né? O mesmo vale, sei lá, para um chaveiro, que é um outro serviço de emergência, muitas vezes que você precisa. Nem sempre o chaveiro vai ser emergência, mas às vezes é, né? Se você pegar casos como esses, emergenciais, e você não tem lá na tua cabeça já, né, a quem você vai recorrer, você vai ter que procurar. E isso você vai fazer no Google. Você não vai entrar no Instagram, né? Sei lá, o carro quebrou no meio da BR. Eu vou entrar no Instagram aqui para eu ver se aparece um anúncio de um guincho para mim. Não. Tanto que eu acho que eu nunca nem vi anúncio de guincho no Instagram. Nunca vi isso. Os caras só colocam no Google porque eles sabem que quando a pessoa está procurando é praticamente um clique e uma venda, né? Então, assim, existe uma inclinação muito maior para um caso como esse. Agora, sei lá, eu preciso de um médico, e não é um médico para me atender numa emergência. De repente eu procuro por um médico daquela especialidade que eu estou buscando no Google.
Aí eu verifico onde esse cara tá, como não é emergência, como eu falei, deixa eu ver se esse cara tem site, se ele tem Instagram, o que ele está falando na internet, tá? Eu vou começar a percorrer uma jornada até eu decidir marcar uma consulta ou não com esse cara. Então, percebam que tem uma diferença muito significativa aqui, né, entre algo emergencial e algo que não é emergencial. O próprio médico, cara, quebrei a perna, eu vou ficar fazendo pesquisa para encontrar o melhor ortopedista do mundo? Cara, se eu encontrar um cara que é ortopedista que resolve o meu problema, eu já vou correndo nele lá, tá? Eu tô com um problema que eu não posso esperar, né? Um outro caso clássico disso, empresas que trabalham com desentupimento de ralo, né, desse tipo de coisa assim. Cara, se você vai tomar banho, né, fecha o box do banheiro lá, liga a água, começa a inundar o box. Você fala, ih, rapaz, ó, o ralo entupiu. Você vai ficar fazendo orçamento com 5, 6 desentupidoras? Você vai ligar para o primeiro que você encontrar na tua frente e falar, meu amigo, eu preciso que você venha aqui desentupir o ralo porque eu quero tomar banho. Tá? Então tem uma inclinação, digamos assim, por lado do Google, quando a pessoa já está muito próxima da decisão, né? Se o cara procura lá, botijão de gás perto de mim, né? Alguma coisa desse tipo, isso daí o Google vai levar uma vantagem grande, né? Eu costumo dizer, venda vale mais que like. E isso realmente é fato incontestável, tá? Quando você tem coisas que a pessoa não precisa decidir tão rápido, né? Aí você vai ter uma complementabilidade. Complementabilidade, existe isso? Acho que não, né? Não sei. Então, as mídias vão se complementar mais, é isso que eu quero dizer, né? Vão ficar mais simples aqui. Mas, em casos de emergência, como eu falei, eu vejo que tem uma inclinação aqui maior para o Google. Perfeito. Esses exemplos são bem legais, né? E o que você falou agora do Meta, né? Por exemplo, a gente tem aí moda, decoração, talvez estética, gastronomia, que as pessoas querem navegar, elas querem ver imagens, né? Elas querem ver os comentários, né? A galera tudo muito bonito, muito lindo e maravilhoso. Um sofá, por exemplo, se você não tem aquela necessidade, né, de trocar, mas você tem a intenção de trocar mais para frente, maravilha, você vai navegando ali, uma hora você encontra. E você fica brincando, talvez, e pulando de uma plataforma para outra, ou seja, voltando ali para o comecinho da nossa conversa, elas se complementam. Uma não anula a outra. Eu acho que é importante frisar bastante isso para as pessoas, né? E nós, principalmente, como uma escola de negócios, em momento algum, nós vamos virar e defender só a A ou só a B. Nós temos essas plataformas, inclusive, como instrumento de trabalho, né? Então, a nossa função ali realmente é apresentar a verdadeira função, o foco, o objetivo de cada uma, como nós falamos. Muito bem. E aí, qual que é o futuro dessa, entre aspas, disputa, né? Que a gente já falou que não é bem uma disputa, essa disputa que o mercado supostamente inventou, né? O que vocês acham daqui para frente? Cara, eu acredito muito, né, que o futuro está atrelado tanto a inovações que acontecem dentro das próprias plataformas, tá? Mas também ele está muito relacionado com uma série de erros que muitas vezes são cometidos por quem anuncia. E aí você, quando começar a entender bem tudo isso para evitar que erros aconteçam e você se adaptar às mudanças que ocorrem dentro das próprias plataformas, para não ficar para trás, você vai continuar na crista da onda, como a gente costuma dizer, né? Então, se você, por exemplo, usa um anúncio de Meta Ads esperando um resultado imediato para algo que você tem e as pessoas não compram de forma tão rápida, você vai cometer um erro, né? Se você quer anunciar no Google alguma coisa que ninguém procura por aquilo, você vai estar cometendo um erro. Se você não medir taxas, né, de sucesso, principalmente dos anúncios que você criar, é outro erro. Se você quiser seguir a opinião de pessoas, né, específicas, da tua família, por exemplo, de um amigo, e você achar que o mercado inteiro se comporta do ponto de vista daquela pessoa unicamente, provavelmente você vai cometer um outro erro, né? Não existe uma plataforma mágica única. E além de tudo isso, desses erros, a gente tem cenários muito influenciados por IA, principalmente, já de muitos anos, né? Não só desde que os
os modelos de linguagem tipo ChatGPT começaram a surgir, não. Isso vem de muito antes. O Google, especificamente, ele tem ficado mais conversacional, né? Multimodal, integrar a inteligência artificial. E a Meta, no caso das plataformas de anúncios especificamente, ela está ficando muito mais baseada em IA também, né? As próprias criações que a IA faz para você com base até em coisas que você cria manualmente primeiro e envia para eles, a gente tem observado resultados interessantes acontecerem aí, porque o próprio algoritmo, né, da plataforma de anúncios especificamente, ele vai trabalhando de maneira para trazer para a gente resultados que nós esperamos, de acordo com as configurações que nós criamos nas campanhas. Olha que importante isso que eu coloquei agora no fim. De acordo com as configurações que nós definimos quando criamos as campanhas, tá? Essas plataformas, elas não são mágicas, como eu falei até um pouquinho antes agora aqui também. Então, se você configura as coisas de um jeito determinado, as plataformas vão entender que aquilo é o que interessa para você e vão buscar te ajudar a chegar naquilo que você configurou. Se você configura de um jeito que não é adequado, elas vão te obedecer também, tá? Elas vão te obedecer, porque elas fazem isso. E isso ocorre há muito, muito tempo, não é só de agora, não. Desde sempre, praticamente, é assim. Então, se a gente não se mantiver atualizado, tá, com relação a tudo que está mudando, acontecendo, evoluindo, e a gente não tiver uma visão boa de negócio para escolher qual plataforma vai ser mais adequada a anunciar em algum momento, ou se são as duas, né, ou se não é nenhuma, não sei, pode acontecer, você vai fatalmente errar, tá? Eu vejo muito por esse lado. Como que você enxerga isso, Murilo, esse caminho que está sendo traçado aí e as plataformas estão indo para frente como sempre foram? Concordo com você, cara. A parte da IA e o que as plataformas estão fazendo são uma coisa excepcional. Muitos casos aí a gente vai fazer uma campanha ali, vamos pegar de exemplo aqui a Meta. A gente configura toda ela ali certinho, da forma que nós queremos que o anúncio seja exibido, né? Porque nem sempre o que as plataformas nos indicam é a melhor coisa, né? Então, assim, depois que você configura tudo direitinho, eu tô falando da Meta mais por conta dos criativos, o Google também tem na parte do display e vídeo, mas a Meta é mais usado. Cara, você coloca ali um criativo simples que você criou ali, que uma agência criou ali pro cliente e tudo mais. Cara, a própria IA, ela gera vários outros criativos em cima daquele criativo que você subiu na plataforma. Isso é uma coisa que eles já vêm evoluindo já há um tempo. Antes, tinha ali uma variaçãozinha ou outra diferente. Hoje, ele já te dá umas 10 variações diferentes daquele mesmo criativo. Isso é uma coisa muito interessante. No Google também, isso é feito por IA. O Google também, na parte do display. Poxa, eu quero fazer um anúncio de display aqui, mas, cara, eu não sei fazer nada no Photoshop, eu não sei fazer nada no Canva, eu estou com um orçamento baixo, eu não consigo contratar um profissional. Cara, a biblioteca de IA do Google também te ajuda. Então, assim, cara, se você souber configurar a campanha corretamente, da forma que o cliente precisa ser encontrado, ou no Meta, mostrar para o cliente ali, para os possíveis clientes, os leads, mostrar uma qualidade boa ali de um produto que você vende, de um serviço que você oferece. Cara, a junção da IA com o profissional sabendo configurar corretamente as campanhas, só tem a dar resultado positivo, cara. Isso é importante, né? Tem que haver essa junção que o Murilo falou mesmo, porque se você deixar, como muitas vezes acontece, a pessoa achar que a IA vai resolver tudo para ela sozinha, vai dar problema, tá? Eu acho que é até uma sacanagem, para não dizer outra palavra aqui, né? Muito questionamento que a gente faz para pessoas que trabalham tanto na Meta quanto no Google, às vezes, a pessoa vira para você e fala assim, confie na IA, tá? Eu vou confiar na IA colocando meu dinheiro suado ali, né? Cegamente eu vou fazer uma coisa assim, cara, calma, né? Se a IA fosse um negócio que resolvesse tudo realmente sozinho, você não precisaria trabalhar mais, né? Você ia ficar só lá no teu iate, em alto mar, curtindo a vida, fazendo um churrasquinho, né? Dando um mergulho e por aí vai. Eu acredito que vocês já viram, outro dia coloquei até no Instagram, né? Um postzinho com um texto de muita gente, por exemplo, vendendo uma solução assim.
fulano, essa aqui, ó, é a IA que você vai contratar e ela vai vender sozinha para o teu negócio, né? Só que quem está te vendendo essa solução não é a IA que vende sozinha. É meio paradoxal o negócio, hein, Anderson? Na minha cabeça não entra isso não, cara. Como é que um cara vem querer vender para mim um negócio, né, que ele fala que vai vender sozinho, só que quem está vendendo para mim é o ser humano, não é o negócio que vende sozinho. Você acha que eu estou muito errado de pensar assim, Anderson? Não, de maneira alguma. Inclusive, eu quero deixar aqui para o nosso finalmente, digamos assim, uma pergunta que com certeza nós não vamos responder agora. Eu acho que até uma provocação para aqueles que nos acompanham, né? Aproveitando que vocês falaram em termos de atualização, uso do IA, da importância do profissional que nunca vai deixar de existir, do profissional que pensa de maneira estratégica, né? Que é a seguinte colocação: será que daqui, enfim, vamos falar 5 anos, ainda vai existir diferença ou tanta diferença, tá, entre essas plataformas? Ou ambas, será que usarão a IA para encontrar clientes automaticamente? É uma pergunta interessante, com certeza a gente não tem como respondê-la totalmente, né? Eu só acredito no seguinte: a essência de cada uma dessas plataformas talvez não mude, tá? Porque o Google, essencialmente falando, na rede de pesquisa, ele funciona praticamente do mesmo jeito, cara, em 2026 que ele funcionava em 2000, tá? É um negócio que é muito pautado, digamos assim, pelo estímulo que parte do lado de quem está buscando. Se isso não existir, não existe pesquisa do Google, né? Se o usuário não buscar, não existe. Ele não tem como a IA simplesmente criar aquilo tudo para uma pessoa, né? E quando a gente fala dos anúncios de Meta Ads especificamente, você precisa de ter audiência lá. E a audiência, para permanecer conectada, ela tem que ter conteúdo que interessa a ela sendo publicado naqueles ambientes. Então, as essências, eu acredito que não devam mudar. Obviamente, as plataformas vão seguir evoluindo, com novidades, atualizações constantes e por aí vai. E aí cabe a nós, que estamos envolvidos aí em empresas, em negócios, queremos fazer acontecer, nos adaptar sempre, nos manter ali atualizados, como a gente disse, né? E é aqui que entra muito, inclusive, o nosso trabalho, né? O Anderson, o Murilo e eu, a gente trabalha com educação executiva há bastante tempo, além de ser da nossa área mesmo, tudo isso que a gente está falando, e a gente percebe que as pessoas que, às vezes, deixam de estudar, deixam de continuar evoluindo, elas estão ficando para trás cada vez mais rápido. Então, se você pretende, né, não ficar para trás rapidamente, preocupe-se com isso. Certo, meus caros? Muito bem. É isso aí, né? Então, beleza. Gente, dessa maneira, nós estamos encerrando mais um episódio de Novamente, o podcast da Nova Americana Business School. Nós queremos agradecer a você que chegou até aqui com a gente e aproveita para colocar também nos comentários aqui onde você estiver ouvindo ou assistindo isso, que você chegou de verdade com a gente até aqui. Queremos saber, tá? E no próximo podcast, com certeza teremos outros assuntos interessantes para abordar e conversar. Muito obrigado por vocês terem nos ouvido e assistido mais uma vez, e nos vemos no futuro. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio aí. E agradecer muito aí pelos comentários aí que a gente vem recebendo aí, os elogios, tudo mais, né? Muito gratificante para a gente. Muito obrigado, viu? É isso aí, até a próxima. E lembrando que, como vocês acabaram de falar, sugestões, questionamentos, indagações, isso é sempre de grande valia para nós. E façam, né, sugestões para temas. Inclusive, Murilo, para fecharmos com chave de ouro, recebemos uma quantidade absurda de perguntas e vamos programar esse novo episódio aí para responder todas essas perguntas. Muito obrigado. Cara, o que veio de pergunta daquele episódio de perguntas e respostas foi absurdo, cara. Começou a pingar, pim, 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 um monte de pergunta. Eu falei, caramba, gente, que é isso que tá acontecendo? Show de bola. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.